O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou a palavra e disse: Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia, pouco a pouco, vai nos apresentando um dos caminhos mais relevantes do ano litúrgico. Sabemos que fizemos uma pausa durante 4 semanas no ano B para refletirmos o capítulo 6 de São João. Mas já faz 2 domingos, o evangelista Marcos vai apontando um dos maiores desafios na vida do discípulo e da discípula: a fé. Para o texto de hoje, o evangelista plasma uma cena que está em perfeita ressonância com o Salmo 114 que acabamos de cantar. Este salmo, na tradição bíblica, foi composto imediatamente depois da deportação. O povo acabava de ter um pedaço de terra, o povo acabava de ter uma identidade, o povo acabava de optar por Yahvé, quando de repente tudo lhe é ceifado, tudo lhe é retirado. O rei Dario se impõe contra o povo de Israel e lhe diz: essa terra que é tua não te pertence. E o salmista começa a compor este belíssimo Salmo 114. Ele tem 3 movimentos biblicamente reconhecidos. O primeiro, as lágrimas. Senhor, choramos demais, perdemos tudo. O segundo movimento, um cântico. Como cantar estes salmos em terra estrangeira? E o terceiro movimento, a parte final, que é aquele que nós acabamos de cantar como assembleia. O Senhor é o Deus verdadeiro. Como ter fé nos momentos difíceis da nossa vida? Como ter fé quando tudo nos é ceifado? Quando tudo nos é tirado da mão? A teologia do salmista é impressionante porque ele inicia dizendo: prendían-me as cordas da morte.
apertavam-me os laços da angústia, e tu viestes e me resgataste. Que teologia bíblica mais bela na nossa vida. Senhor, estou me afundando e tu me resgataste. É isso que diz o profeta Isaías no capítulo 50. Quem me pode condenar porque eu estou me afundando? Ninguém. O Senhor sempre me salvará. O Papa Bento XVI colocava esta imagem de uma forma belíssima com a sua teologia da clareza. Papa Ratzinger dizia: se nós estamos nas mãos de Deus, mesmo caindo, caímos nas suas mãos. Esse Salmo 114 vem reproduzir em todo o povo de Israel uma das maiores experiências. Deus nunca nos abandonará. Todos juntos? É a maior certeza da fé. Jamais seremos um povo abandonado. Jamais serei um homem abandonado. Jamais serei uma mulher abandonada, uma família abandonada, uma nação abandonada, porque o Senhor jamais me abandonará. Mas essa experiência de fé tem um correlato muito forte, o outro. De que adianta dizer que eu creio se a minha fé não tem obras? O maior dos abismos atuais é a negação do outro. Quando a minha fé não se vê reproduzida nas obras, acontece algo catastrófico dentro do cristianismo, que já aconteceu em diversas épocas e histórias: o quietismo espiritual. Homens e mulheres que dizem que acreditam, mas são incapazes de reverter a sua fé em obras. Dai-me uma outra leitura para eu entender o que seria da minha fé sem obras. Dai-me uma outra possibilidade para que eu possa entender que uma fé sem obras tem sentido. A penúltima catequese do Papa Francisco antes das férias do verão na Europa foi muito forte para mim, mexeu demais comigo e preparando esta homilia me veio essa imagem. Pode um cristão ser bom sentado no sofá todo dia? Pode uma cristã ser boa sentada no sofá o dia inteiro? Pode um padre, um seminarista, um leigo consagrado, um leigo ou uma leiga, um casal, ser um bom casal, sentado no sofá o dia inteiro? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a qualidade e o crisol da minha fé. Um cristianismo fideísta acabou com a igreja por 3 séculos. Entre o século XVI e o século XIX, o cristianismo fideísta nos apagou, nos destruiu. Acabou com a mais bela essência da experiência da nossa fé. Os cristãos por 3 séculos exaltaram o fideísmo e olha no que deu. Movimentos fideístas, fundamentalistas, agressivos, apologéticos. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostrarei a grandeza do reino no qual eu acredito. A carta de Tiago não é uma carta subversiva, é uma carta que coloca na centralidade da fé a experiência da reciprocidade. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se é incapaz de amar ao seu irmão a quem vê todos os dias. Marcos vai colocar a maior de todas as discussões dos discípulos. E dentre os discípulos, como domingo passado tinha feito a escolha, agora coloca os 12
no centro privilegiado da experiência da fé. Quem dizem vocês que eu sou? Já imaginou um apóstolo sem fé? Já imaginou um ministro da igreja sem fé? Já imaginou que todos os que estamos nesta Eucaristia não temos absolutamente nada de fé? Que sentido ter estarmos reunidos aqui sem fé? E os discípulos começam a disparar para todos os cantos. Um deles, conhecido como Pedro, vai fazer duas situações, ou vai criar duas situações muito conflitivas. De um lado diz, tu és o Filho de Deus, salve de palmas. E do outro lado, começa a repreender o Senhor. Que tipo de fé é essa? Eu fico um tanto impressionado com os modismos na fé no catolicismo contemporâneo. Tem católicos e católicas que repreendem a Deus. Eu acredito em ti, sempre e quando tudo na minha vida dê certo. Eu acredito em ti, sempre e quando tu me des fama e poder, porque assim eu vou te tornar conhecido. Eu acredito em ti plenamente, se tudo aquilo que eu fizer for reconhecido pelos homens. Ninguém quer viver a fé na subida a Jerusalém. E quero revelar para vocês algo que vocês já conhecem. Não há experiência cristã de fé sem subida para Jerusalém. Sempre teremos que subir. E na subida teremos que carregar a cruz. E em Jerusalém seremos crucificados. A nossa fé é querigmática. Ela não é pragmática. Se você acredita num Deus prático, você é tudo menos cristão. Se você acredita num Deus querigmático, a sua fé já tem dado um passo imenso. Pelo querigma, com o querigma e para o querigma, anunciamos e proclamamos a fé no Deus verdadeiro. Por isso, já não estamos caindo no abismo. Por isso dizemos com o salmista, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos fez um povo novo. E por isso cantamos alegremente, o Senhor é o Deus verdadeiro. Foi Ele quem nos salvou e assim os nossos lábios o proclamam. Amém.